Oi, amigos. Eu há uns dias atrás falei que ia fazer um vídeo contando algumas coisas, trazendo alguns assuntos lá do meu YouTube, que desde 2018 eu escrevo algumas histórias. A princípio eu batizei aquele canal de Eu por Mim Biografia Falada. E depois eu mudei, coloquei só o meu nome, Liliane Klee. E eu falei que ia trazer aqui para o Instagram e acabei não trazendo. Esses dias, por conta do lançamento do meu livro de poemas, que se chama Por que eu te amo, eu falei que ia, enfim, falar alguma coisa sobre o livro, sobre algumas coisas do livro, enfim. Eu falei algumas coisas que eu acabei não cumprindo e, por coincidência, no dia que estava tudo pronto de eu fazer algum vídeo, coincidiu de ser a véspera do aniversário da minha filha, que aliás hoje já é o aniversário de nascimento dela. Então eu mudei toda a programação que eu tinha pensado em fazer e resolvi falar sobre a vida dela. A vida de qualquer pessoa é muito importante. E a minha filha estaria completando 43 anos hoje, mas ela morreu há 3 anos. De qualquer forma, eu gosto sempre de comemorar o dia que a pessoa nasceu, porque eu acho que, para mim, muito mais, é claro, importante, mas o dia que a pessoa nasceu, o dia que a pessoa veio ao mundo é um dia extremamente importante. Eu sou apaixonada pelo ser humano, eu gosto demais de pessoas. E é muito importante a história de cada um para mim. Eu vou procurar falar assim um pouco espaçado hoje, porque eu já tô na minha 4ª Cuba Libre. Eu resolvi fazer por comemoração mesmo, eu já tinha pensado em fazer isso há alguns dias, mas por comemoração ao aniversário de nascimento dela, eu resolvi fazer uma noite cubana. Por que cubana? Porque primeiro que eu gosto muito dessa história. Primeiro que eu gosto do drink, eu adoro. Porque na minha época de adolescente era o que a gente bebia muito nas festas. E como eu vou falar um pouco sobre a vida dela, vou ver se eu dou uma resumida geral e falo sobre a história dela, a vida dela. E então eu resolvi, por causa da Cuba Libre, que era um drink que a gente bebia muito nas festinhas, nos encontros que a gente tinha, eu resolvi fazer uma noite cubana aqui em casa, com música e tudo. Sozinha, lógico, né? Na pandemia. Gente, isso é muito bom. Meu Deus do céu. É capaz de eu parar para pegar outra, tá? Se bem que essa daqui já é a 4ª. Então eu vou falar um pouquinho espaçado para coordenar um pouco as ideias. Eu quero falar antes de mais nada que eu não sei quanto tempo eu tenho de vídeo, de gravação. Então, se por acaso o vídeo cortar, eu vou fazer uma segunda parte. Mas não sei, porque eu tô assim bem à vontade hoje. E por incrível que pareça, por mais que é lógico, óbvio, que isso me doa, que minha filha não esteja mais aqui, ela foi uma pessoa tão incrível, tão importante, tão maravilhosa para mim, que eu tô feliz, sabe, de ter acontecido isso, dela ter vindo para mim, dela ter vindo para nossa família, dela ter vindo para a Terra. Então eu quero falar um pouco dela. Outra coisa é que eu coloquei isso aqui, esse fone, porque eu fiz um teste antes de gravar e o som estava muito ruim.
Então eu vou gravar com o fone, que foi o que ficou melhor. De qualquer maneira, ele está um pouco distante. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para ver se fica melhor. Eu sou uma pessoa assim, bem apaixonada pela vida, sabe? Muito. Eu raramente fico no piloto automático, raramente. Eu sou uma pessoa extremamente feliz com tudo à minha volta. Eu vivo intensamente tudo à minha volta. Eu aproveito demais minha vida. Eu sou extremamente feliz de ter a vida que eu tenho, da vida que Deus me deu. E por incrível que pareça, por tantas coisas ruins que aconteceram, sabe? De tragédias, como foi o acidente da minha filha há 3 anos, que eu perdi minha filha num acidente de carro, exatamente no dia do meu aniversário, para melhorar um pouco, né, para ficar menos trágico. Então, desde esse dia eu não comemoro mais o dia do meu aniversário no dia 13 de abril. Eu comemoro outro dia. Comemoro às vezes vários dias no ano. Eu tô inclusive aqui cheia de guardanapos ensanguentados, porque eu bêbada já fui cortar o limão para fazer a Cuba Libre, a minha segunda ou terceira Cuba Libre, e cortei o dedo. Cortei bem o dedo, então não achei onde é que estava o band-aid e tô aqui com um monte de guardanapo tentando estancar o sangue. Mas enfim, eu queria que fosse assim uma conversa bem à vontade, sabe, bem natural, sem nada ensaiado, sem nada, para falar simplesmente do que é mais precioso nessa vida, que é a existência de alguém. Eu queria contar a história da minha filha, desde o comecinho, de como eu conheci o pai dela. A primeira imagem que eu tenho, eu estudava no Colégio Caetano de Campos, eu tinha 18 anos, e eu namorava um cara chamado Cacá. Era um cara bem legal, sabe? Era um loirinho de olhos cor de mel, ele era muito legal, mas não era uma paixão, sabe? Era um cara que eu gostava. E eu estudava à noite. Não sei porquê, eu estava até pensando outro dia por que é que eu estudava à noite, não sei, eu estudava à noite. Eu não me lembro de trabalhar essa época do colégio, não sei por que eu estudava à noite, mas enfim, era o turno da noite. E eu saí do colégio, era umas 10 e pouco, eu saí com o Cacá, que era meu namorado, em direção à Rua do Aroche. A gente estava já na Rua do Aroche, em direção à Praça do Aroche, para ir para casa, que eu morava ali em Santa Cecília. E nesse dia, a gente passando pela Rua do Aroche, eu vejo de longe um cara com um casaco marrom. Eu acho tão incrível essas histórias. Ele vem vindo com um casaco marrom de longe, e por incrível que pareça, parece brincadeira, né? Quando eu vi aquele cara de longe, com aquele casaco, era um casaco peludo, sabe? Eu não sei se era época de frio, porque era bem pesado esse casaco, era bem quente mesmo. E eu de longe, quando eu vi ele de longe, tipo assim, meio quarteirão, eu já me deu uma coisa, sabe? Eu falei, meu Deus, uma coisa diferente. E quando a gente passou um pelo outro, né? Eu com o Cacá, meu namorado, e ele vindo, era o Wagner. E ele passou e deu um tchau assim de longe, e o Cacá, meu namorado, falou: "Peraí, deixa eu te apresentar minha namorada", que era eu. E aí o Wagner, o pai da minha filha, então, era a primeira vez que eu o via, ele parou e falou: "Ah, tá, muito prazer", tal. Ele sempre foi muito quieto, muito. Aí falou muito prazer, mas eu tive assim é muito incrível isso. Eu tive uma sensação muito, sabe, de vida completa, sabe? Eu enxerguei aquele momento muito como
uma vida inteira de alguma coisa que eu não sabia ainda o que era. E ele mal me olhou, na verdade. E ele seguiu o caminho dele e eu e o Kaká fomos embora. Bom, amor à primeira vista. Aconteceu nesse momento isso. Eu sei que eu mesmo continuando namorando o Kaká, eu já estava apaixonada pelo Wagner. Era uma coisa assim que eu não pensava muito, não admitia muito, mas enfim, estava sempre na minha cabeça. Eu sempre procurava saber onde ele estava. Quando eu estava no pátio da escola, eu estudava nessa época ali, todo mundo, né? A gente todos estudávamos ali no Caetano de Campos, ali na Praça da República. E eu sempre procurava ali no pátio onde ele estava, sabe? Eu sempre estava procurando por ele. Eu lembro que eu ficava muito feliz quando eu via ele. Eu tinha assim quando eu enxergava ele, sabe, no meio do povo lá da multidão, eu ficava muito feliz. Ele tinha um cabelo grande, sabe? Ele tinha cabelo assim, encaracolado, moreno, cabelo encaracolado de óculos. Eu sempre amei o homem de óculos. Eu amo o homem de óculos, eu tenho paixão, não sei porquê. E ele usava óculos e eu sempre que via ele no pátio, sabe, procurando, que eu encontrava, meu coração acelerava, assim. Eu sei que um belo dia, a gente saindo de noite também, eu e o Kaká, pelo mesmo caminho, indo pela Rua do Aroche, porque eu morava ali em Santa Cecília, então era sempre o caminho que eu pegava. Um dia a gente passando, né, depois da Rua do Aroche, passando pela Praça do Aroche, pelo Largo do Aroche, eu vi o Wagner sentado num banco da praça, bebendo qualquer coisa, tipo uma cerveja. E eu passei com o Kaká e a gente se cumprimentou. Eu sei que quando eu cheguei na esquina com o Kaká, meu Deus, quando eu cheguei na esquina com o Kaká, eu falei pro Kaká, pera só um pouquinho, e voltei ali pro meio da praça, do Largo do Aroche, onde o Wagner estava sentado num banco, e eu parei na frente dele, ali no banco, e o Kaká me esperando na esquina. Eu parei na frente dele e é uma coisa muito louca isso, muito louca. Porque eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele sempre era muito quieto, ele sempre foi muito quieto. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e ninguém se falou nada. E eu cheguei perto dele e dei um beijo na boca dele. Sim, tipo novela, sabe? Bem devagar, assim, lento. Cheguei, dei um beijo nele. E ele não falou nada, ele ficou meio assim, mas não falou nada. E eu fui embora. E quando eu cheguei ali na esquina, o Kaká chegou pra mim e falou: "Você beijou o Wagner?" Eu falei: "Beijei." Aí ele falou pra mim: eu acho que você pode ir pra casa sozinha, né?" E foi embora, pé da vida, né? E eu tava me sentindo nas nuvens. Aliás, desde que eu beijei o Wagner e fui até a esquina, eu mal conseguia andar. Eu tava assim, minha adrenalina tava no pico. Eu fiquei muito. Enfim, meu namoro acabou ali com o Kaká, né? O Kaká nem queria falar comigo, ele nem queria olhar pra mim mais. Eu queria conversar com ele, ele não queria conversa, não queria olhar, não queria papo comigo. E o Wagner também, não queria. O Wagner fugia de mim. O Wagner me enxergava, ele saía pelo outro canto. Então eu acabei ficando assim, sem conseguir me explicar com o Kaká e falar, né, que eu tinha gostado do. Enfim, não sei se isso foi certo, se foi errado. Eu sei que foi o que aconteceu, entendeu? Eu tô contando o que aconteceu. E aí aconteceu que o Wagner também não me dava a menor bola, não conversava comigo nada. Eu sei que eu procurei saber.
Eu procurei saber onde é que o Wagner morava. Quando chegou na época das férias, eu já sabia tudo sobre o Wagner, onde que ele morava. Ele era de Guaratinguetá, ele morava com um tio em São Paulo. E eu sei que eu fui para Guaratinguetá. Eu não sabia onde ele morava, eu só sabia o nome dele, por incrível que pareça. Eu cheguei em Guaratinguetá nas férias porque ele não queria falar comigo de jeito nenhum, não olhava mais pra minha cara. E eu falei, quem sabe, né, eu estando lá em outra cidade, em outro lugar, ele fala comigo. Eu sei que eu cheguei lá na cidade, em Guaratinguetá, sem saber nada, sem saber nada. Eu só sabia que a avó dele tinha uma pensão em Guaratinguetá, mas Guará também não é tão pequena assim, né? Mas enfim, eu fui na fé e na coragem para tentar falar com ele, para tentar encontrá-lo, né? Aí eu lembro que eu cheguei na rodoviária, eu perguntei assim, eu tô procurando a pensão da dona Senhorinha, tal, que era a avó dele. Alguém conhece tal, tal? Não conheço, não conheço, não conheço. Até achei que alguém que conhecesse me indicou onde é que era. Eu cheguei na pensão da dona Senhorinha e falei, olha, tô procurando seu neto, sou amiga de escola dele. E ela me indicou onde que ele morava, ela me falou onde ele morava e eu fui até a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele me atendeu, ficou toda feliz. Eu tinha 18 anos na época e o Wagner tinha 17. E a mãe dele ficou toda feliz, claro, tal, entra, tal. A dona Cidinha sempre muito simpática, eu amava a dona Cidinha, ela faleceu em 2010. A gente sempre foi muito amiga. Aí cheguei, então. Aí ela me mandou entrar. Quando eu cheguei na porta, era um sobrado e tinha uma escadaria assim de madeira que dava para os quartos. A parte de cima eram os quartos. E ela falou: eu vou chamar ele. E ela chamou dali de baixo mesmo. Ela deu um grito, chamou ele: Wagner, tem uma amiga sua aqui. E ele chegou até a ponta. Eu estava na ponta da escada e ele bem em cima na escada. E quando ele me viu, sabe, foi uma cena de cinema, sabe? Ele me olhou de lá de cima e eu olhando para ele falou assim: eu não acredito. Tipo, porque eu enchia tanto para encontrar ele, tanto, até que eu cheguei na cidade dele sem saber onde é que ele morava e cheguei até a casa dele. E aí ele deu um sorriso. Eu sei que naquela noite tinha um baile na cidade, baile de alguma coisa importante lá, não lembro o que era. E eu já fiz amizade não só com a mãe, como com as irmãs dele, com a Giselda, com a Elaine, que é muito amiga minha até hoje. E fiz amizade. E ele tinha um irmão menor também, bem pequenininho, Júnior, acho que tinha 4 aninhos na época. Ele era o mais velho da família. Eu sei que as irmãs gostaram muito de eu estar lá e falaram: fica pro baile, não vai embora, não vai embora. Eu acabei ficando. A mãe dele falou: não, fica aí, dorme aí. E eu fiquei uns 2, 3 dias lá. Eu sei que naquela noite a gente foi pro baile, para esse baile, e a gente bebeu muito. Eu, adolescente, eu era de beber muito. Eu bebia e não passava mal nunca. Não sei se é da própria idade que a gente tem essa resistência, né, à bebida. Daqui a pouco eu vou fazer outra, viu? Tá acabando aqui. E eu sei que eu fui nesse baile. Na volta do baile, eu voltei sozinha com ele para casa. E no caminho tinha uma praça onde tinha um bar aberto e a gente entrou e bebeu muito, eu e ele, bebemos muito, não lembro o que a gente bebeu. A gente bebeu muito. Naquela época eu bebia muito Cuba Libre, por isso que eu, para contar essa história hoje, fiz uma noite cubana aqui em casa, aproveitando que era aniversário de nascimento da minha filha e que eu adoro Cuba Libre e gosto muito. E me lembro muito dessa época. Eu acho que foi Cuba Libre que a gente bebeu, porque eu lembro que naquela época eu entrava nos bares e pedia Cuba Libre, era o que eu pedia.
E a gente bebeu muito lá nesse bar que estava aberto depois do baile. Era de madrugada e a gente foi pra praça e sentou na praça conversando coisas aleatórias assim. E eu lembro que foi o primeiro beijo que ele me deu. E, enfim, a nossa história começou ali, a gente começou a namorar, ficou junto. Quando eu engravidei, foi uma confusão danada, tanto da parte da família dele quanto da minha, porque a gente era muito novinho, a gente estudava. Enfim, foi uma grande confusão. Ninguém queria que a gente ficasse junto. Eu sei que a gente ficou junto, a gente casou dali um tempo. Eu me casei, eu estava de 8 meses de gravidez da minha filha. E enfim, a gente era muito feliz, sabe? A vida que a gente tinha era muito. Eu quero fazer um parêntese aí porque eu esqueci de uma parte muito legal. Quando eu gostava do Wagner e ele não me dava bola, entre aspas, né? Eu achava que ele não estava nem aí comigo, porque ele nem me olhava. A gente fazia muitas reuniõezinhas em casa, assim, nas casas. Um dia era na casa de um, outro dia na casa de outro. E num dia na casa do Kaká, eu não me lembro se nessa época eu ainda estava namorando o Kaká, eu não me lembro. Mas na casa do Kaká, que era um apartamento ali na esquina do Largo do Arocho, ele morava ali na esquina do Largo do Arocho. Tava eu, Vera, que era uma grande amiga, é uma grande amiga minha, o Wagner, um monte de gente da escola, o Kaká, que era dono da casa. E foi a primeira vez que eu assim, entendi que o Wagner podia ser que tivesse a fim de mim, né? Que pudesse estar correspondendo aquilo que eu sentia por ele. A gente estava nessa noite lá na casa do Kaká, bebendo, ouvindo, a gente ouvia muito Clube da Esquina, Luiz Melodia, Doces Bárbaros, era o que a gente ouvia na época. Nessas reuniõezinhas que a gente fazia, regada a bebida, enfim, era muito gostoso. E nesse dia na casa do Kaká, eu lembro que eu coloquei uma música, cada um ia e colocava era disco mesmo de vinil, né, na vitrola, cada um ia, terminava uma música, uma pessoa ia e colocava um disco que ela queria. E eu fui e coloquei Pérola Negra. Tente passar pelo que estou passando, tente me amar, pois estou te amando. Eu coloquei Gal Costa cantando isso. Eu não lembro se era Gal Costa esse disco ou se era do Luiz Melodia, mas era essa música. Eu terminei, essa música terminou, ele levantou e pegou o disco e colocou Penas do Thier. Gente, aquilo foi assim, sabe, foi muito emocionante, foi muito emocionante. E durante toda a música ele ficou olhando para mim. Ai, me dá até um negócio de falar isso, me dá até uma emoção, nossa. Deixa eu respirar um pouquinho. Então, terminou Pérola Negra, ele levantou e colocou Penas do Thier. Eu não sei se era Nara Leão, da gravação da Nara Leão, mas enfim, Penas do Thier, para quem não tá lembrando, no momento é aquela que fala: vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai anoitecer? E já ouviram o canto triste da araponga, anunciando que na terra vai chover? Bom, né, o refrão: pois meu amor tem um pouquinho disso tudo e tem na boca a cor das penas do Thier. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é o meu amor? Ele é você, você. Então foi a primeira vez que assim que eu tive uma, porque ele, enquanto essa música rolava, que foi ele que colocou, ele olhava para mim. Então foi, sabe, tipo assim, foi uma declaração mesmo de que o meu amor era correspondido, né? Ai, me dá até um negócio.
dá calor, credo. E, bom, depois disso, dessa outra história que eu já contei, que eu fui pra Guará, que eu encontrei ele, que houve o primeiro beijo e tudo. E aí que eu engravidei, que a gente se via muito, né? A gente ficava muito junto, enfim. Não tinha prevenção de nada, ninguém pensava em nada e eu acabei engravidando. Eu tinha 18 anos, ele tinha 17, veja só. Eu sei que a gente se casou, a gente resolveu casar, as duas famílias, enfim, entre aspas, concordaram, mas estava todo mundo com um bico bem grande, porque ninguém estava gostando daquela história, nem minha família, nem a família dele. E a gente casou em julho de 77. E minha filha nasceu hoje, né? Minha filha nasceu em 17 de agosto de 1977. A história que eu quero contar um pouco da minha filha, quer dizer, houve muitos problemas depois, enfim, a história é longa demais, mas eu quero focar só no nascimento da minha filha. Quando chegou no dia 16 de agosto, ele ficou em São Paulo, Wagner ficou em São Paulo porque ele estudava, e por conta de eu estar grávida, eu vim morar com a minha mãe em Bauru durante um tempo, só até ter neném, e depois eu ia voltar, a gente ia morar junto, a gente tinha planos e tudo. Quando chegou no dia 16 de agosto, a minha, eu estava sentindo muitas dores e eu fui aqui na Beneficência Portuguesa, é aqui do lado da minha casa, eu estou morando em Bauru atualmente. A minha bolsa arrebentou, eu fui para o hospital, enfim. Acabei ficando até as 9 da manhã, minha filha nasceu às 9h05 da manhã. Eu nunca passei tanta dor na vida, tanta dor. Eu passei uma dor absurda, uma dor louca mesmo. Eu tive um parto muito difícil, as dores foram terríveis, terríveis. Eu fui então tipo 11h30, meia-noite eu fui. Quando chegou 9 horas da manhã, que eu já tava quase morrendo de dor, eu falei, vou morrer aqui. Eu fui para a sala de parto, porque a enfermeira estava sempre no quarto, lá onde eu estava medindo dilatação e tudo. Quando chegou, sei lá, perto de 9 da manhã, eu fui para a sala de parto e a minha filha começou a nascer, tinha muita gente dentro daquela sala. Meu Deus, tinha umas 10 pessoas dentro daquela sala e aquilo me incomodou profundamente. O médico não estava lá, o médico não tinha chegado. Mas tinha umas 10 auxiliares lá, umas 10 enfermeiras. A única pessoa que eu gostei que estava ali, porque eu passei tanta dor, e a única pessoa que eu gostei foi de uma menina, que é todo mundo de máscara, né, enfim, preparado para o parto, esperando o médico chegar. E essa menina, a única função dela, que ela estava aqui do meu lado esquerdo, a única função dela era passar a mão na minha cabeça e falar umas coisas que eu não entendi o que é que ela falava, mas ela estava me confortando, sabe, me tranquilizando. E eu lembro que a sala era toda azul, de azulejo azul. E eu sabia que era menina, que era uma menina, porque quando eu estava de 6 meses, eu fiz uma música chamada Janaína. Naquela época a gente não tinha ultrassom que determinava o sexo do bebê, a gente não sabia o sexo do bebê. E quando eu estava de 6 meses, eu fiz uma música chamada Janaína. Eu lembro que o Wagner, o amor da gente foi muito grande, como a gente se amava, nossa, foi um grande amor o meu e do Wagner, um grande amor. Foi uma grande história, sabe? E nesse dia, quer dizer,
quando eu fiz essa música chamada Janaína, que eu tava de 6 meses, ele falou pra mim, mas como que você sabe que é menina? E eu falei, não sei, eu sei que é menina. E eu fiz essa música chamada Janaína pra ela. E eu lembro que na hora do parto, foi parto normal, foi um parto muito difícil. O médico, quando ela nasceu, não, antes dela nascer, antes do médico chegar, aliás, que tinha um monte de gente naquela sala de parto, eu não sei para que tanta gente, todo mundo falando de uma única coisa, que o Elvis Presley tinha morrido. Que o Elvis Presley morreu no dia 16 à noite, que todo mundo ficou sabendo, o mundo inteiro ficou sabendo, e minha filha nasceu dia 17 de manhã. Então a história toda era que Elvis Presley tinha morrido. E nessa história, na hora de que minha filha estava nascendo, o médico não tinha chegado ainda, por incrível que pareça, minha filha estava nascendo e eles cortaram o parto normal, eles cortaram uma parte ali, né, da minha vagina para a criança para nascer, porque não tinha abertura suficiente. E com essa coisa eu me lembro nitidamente deles olhando um para o outro, falando sobre o Elvis Presley. E aquilo estava me incomodando demais, porque ninguém estava preocupado comigo, com a minha filha ali nascendo. E com essa coisa deles estarem conversando o tempo todo, eles sem querer cortaram a cabeça da minha filha com o filete, né, que eles estavam cortando para abertura, porque eu não tinha dilatação suficiente. Eles com a navalha, com sei lá o que eles usam, eles cortaram a cabeça da minha filha. E eu lembro que nesse momento o médico chegou e ele olhou aquilo, que deve ter sangrado muito, e eu lembro dele olhar e falar, meu Deus, porque devia estar sangrando muito. E eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele falou, não é nada, não é nada. Porque foi um cortezinho de nada, mas como era recém-nascido, enfim, sangrou muito. Não houve nada, não foi nada que prejudicou, foi só a pele mesmo. E, enfim, por uma negligência e por uma distração de todo mundo estar preocupado com outro assunto que não fosse aquele, né, que estava ali no momento. E eu sei que a minha filha nasceu com muita saúde, graças a Deus. Ela nasceu com 3,850 e com 51 centímetros, 52 centímetros. Ela era muito grande para menina, ela era grande, ela era gordinha, ela era muito linda. E eu lembro que no dia anterior, no dia 16, então, foi um dia que eu chorei muito, foi dessas coisas estranhas, mistérios, né, que a gente não sabe como explicar. Eu lembro que eu chorei muito e minha mãe falou, por que você tá chorando? Tua filha vai nascer, tá tudo bem. E eu falei, mãe, eu vou perder minha filha, mãe, eu vou perder minha filha. Eu não quero que ela nasça, eu não quero que ela saia de dentro de mim, porque eu sentia, não sei por que eu sentia isso, que minha filha saindo de dentro de mim eu ia perdê-la, e foi o que aconteceu. Não sei, mãe, acho que tem essas intuições, sei lá. Eu sei que eu chorei muito, porque eu não queria que ela nascesse. Bom, mas enfim, depois eu acabei esquecendo disso. E quando ela nasceu foi uma grande alegria. E ela trouxe muita alegria para todo mundo, porque de ambos os lados da família, tanto materna quanto paterna, ela foi a primeira neta, a primeira bisneta, e todo mundo amava. E minha filha, ao tempo que foi crescendo, ela cativou todo mundo. Minha filha era tão adorável quando eu era criança, ela era tão adorável. Ela cativava todo mundo, ela era uma gracinha, sabe? Ela fazia amizade com todo mundo. Ela era muito linda, muito linda. E eu sei que o tempo passou, minha filha teve a vida dela e a gente sempre, infelizmente, eu não sei, minha filha era muito geniosa, sabe? A gente nunca se deu muito bem. A gente se amava demais, demais, mas a gente nunca se deu muito bem. Assim, a gente brigava demais. Ela nunca foi uma criança obediente, nunca foi uma adolescente obediente. Então a gente teve muitos problemas, inclusive com o casamento dela. Mas enfim. E quando chegou no dia 12 de abril, então,
do meu aniversário. Na noite do dia 12 de abril, eu nasci no dia 13, eu morava na Alemanha. A gente, por uma briga que a gente vivia brigando, mas por essa briga a gente estava sem se falar há 4 anos. O meu filho me ligou de madrugada. Eu achei que era para me cumprimentar pelo meu aniversário, porque na Europa, nessa época, eram 4 horas a mais do que aqui no Brasil. Eu já morava lá, tinha 2 anos e pouco, 2 anos e meio. E fazia 4 anos que eu tinha brigado com a minha filha e que ela não tinha mais aceitado falar comigo. Isso me trouxe um sofrimento muito grande. Mas enfim, eu morava lá na Alemanha, meu filho me ligou, era umas 3 horas da manhã. E eu achei que era para me cumprimentar e ele enrolou. E eu tinha dormido nesse dia 14 horas seguidas, sonhando com o meu irmão, que já morreu há muitos anos. Sonhando que meu irmão estava numa estrada. E quando o meu filho me liga, meu irmão estava numa estrada, nesse meu sonho, meu irmão estava numa estrada esperando alguma coisa, esperando alguém. E quando o meu filho me liga, dizendo, enrolando, quando ele enrolou, eu já sabia o que era. Falando que minha filha tinha morrido. Eu fiquei a princípio assim meio chapada, sabe? Eu só consegui chorar depois de um tempo. E tem 3 anos que isso aconteceu. Eu depois disso voltei para o Brasil porque a minha ideia, quando eu fui desde 2014 que eu fui para a Suíça e depois fui para a Alemanha, fiquei morando lá direto, não era a minha intenção voltar para cá. Eu tinha vendido tudo que eu tinha e não pretendia voltar. Mas voltei porque eu tenho 2 netas e eu queria estar perto delas, filhas da minha filha, e foi muito bom ter voltado. Isso foi em 2017, eu voltei em 2018, minha filha morreu em 2017. Quando chegou em 2018, em janeiro eu vim embora para cá. E quando foi em 2019, o pai das minhas netas, marido da minha filha, morreu também. Enfim, essas coisas que a gente não tem nem explicação, nem falta até sentimento para a gente dizer o que é que a gente sente disso tudo. Uma outra grande tristeza é porque eu queria que as minhas netas viessem morar comigo, e só que depois que minha filha morreu, o meu genro deixou uma tutela um testamento de tutela, né, dizendo que se alguma coisa acontecesse com ele, que as minhas netas ficariam com a irmã dele, com a tia delas. Ou, enfim, eu não tive direito de ficar com as minhas netas. Um resumo bem grande, um resumo bem resumido mesmo, porque a história da minha filha, sabe, desde que eu conheci o pai dela, foi um grande amor da minha vida. Foi uma coisa muito linda que aconteceu entre a gente. E que acabou que a gente nem ficou muito tempo junto, porque depois de casados, então, pelas circunstâncias, a gente acabou não ficando junto, e depois a gente se separou, a gente brigou por várias coisas. Enfim, hoje minha filha estaria completando, se estivesse viva, 43 anos. E eu, como tenho uma imensa paixão pela vida, eu sou completamente apaixonada pela vida, eu sou apaixonada pela vida. Tudo para mim é alegre, tudo para mim é feliz, eu sou abençoada por Deus, sabe? Só posso ver assim, porque de tanta coisa ruim que aconteceu na minha vida, tanto na minha infância, quanto esse caso da morte da minha filha. Era para eu estar assim, sabe, desanimada e acabada,
mas não sei, Deus me dá uma força que eu não sei de onde que vem e me faz ser feliz com tudo. Eu sou extremamente feliz. Então hoje eu tô aqui com a minha Cuba Libre, lembrando da minha adolescência, agradecendo a Deus por ter trazido a minha filha para mim durante esse tempo, porque só Deus sabe por que ela ficou tão pouco tempo. Eu fiz tudo que eu podia para amar minha filha e fazer com que ela tivesse uma vida melhor, mas ela era muito teimosa e eu acho que muita coisa aconteceu. Enfim, não sei se é porque tinha que acontecer ou porque pelo nosso livre-arbítrio a gente acaba errando tanto que incide em outros erros. Mas eu sou muito feliz de Deus ter me presenteado com essa vida, que foi a minha filha. É isso. Queria contar um pouquinho da história dela hoje. Janaína, eu te amo tanto. Esse nome Janaína que eu dei a ela foi porque a primeira vez que eu escutei esse nome Janaína foi porque a filha da Leila Diniz chamava Janaína. E eu admirava muito Leila Diniz, era uma mulher extraordinária. E eu era muito jovem quando Leila Diniz morreu num acidente de avião. E eu soube então, lendo a história dela, lendo os noticiários, que ela tinha uma filha chamada Janaína. E eu falei, quando eu tiver uma filha vai se chamar Janaína. E a minha Janaína foi maravilhosa, maravilhosa. Foi um presente que Deus me deu. Pena que durou tão pouco. Mas foi um presente que Deus me deu. Eu vou ter ela, eu sempre a sinto muito presente. Eu vou tê-la eternamente na minha memória, na minha vida. Ela é uma parte linda da minha vida, da minha história. Eu agradeço muito a Deus, muito, muito. Janaína, mãe te ama, filha. Mãe te ama demais. Feliz aniversário de nascimento. Te amo. Eu hoje estava ouvindo muito Gonzaguinha antes de fazer esse vídeo, porque a gente na época da escola escutava muito Gonzaguinha. E minha filha nasceu com 2 pintinhas no pé, uma muito grande que eu apelidei de Petúnia Rezedá. É uma música do Gonzaguinha. Petúnia Rezedá. Durante a infância toda da minha filha, eu pegava os pezinhos dela e aquela pinta que eu apelidei, dei o nome de Petúnia Rezedá, eu beijava. Petúnia Rezedá, eu te amo, filha. Eu te amo. Te amo demais. Alô, amigo velho novo, como vai? Mas que prazer. Só sei de uma coisa, a vida é muito linda, muito linda. Aproveite a sua vida em cada segundo. Não viva no piloto automático, não tenha medo de nada. A vida passa muito rápido e de repente ela vai embora. Te amo, filha.